Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, se você gostar do vídeo, tá, já deixa o teu like. Não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Ó, estamos analisando aqui, né, a reação do movimento comprador numa região de vendas, tá? Tá numa região de vendas. E aí, né, agora a gente percebe os vendedores fazendo o ciclo, tá? Dessa figura gráfica aqui que você está vendo, tá? Ó, aqui que nós estamos observando, né? O gráfico ele acabou de entrar numa região de compra, tá? E essa região também é uma região de bipolaridade, ok? Estamos dentro de uma figura gráfica de queda, tá? Na macro, tá vendo? Então temos mais 26 segundos para o fechamento da operação. Essa entrada aqui, pessoal, foi uma entrada, né? Contrariando a tendência primária e contrariando também a tendência terciária, ok? Então, observamos que a região ela estava mais forte que a própria, né, análise primária e secundária e terciária que a gente fez, ok? Agora eu vou abrir o ETHUSD. Ó, o gráfico fazendo aqui, ó, uma tentativa. Na verdade, aqui nós temos duas interpretações nessa região, tá? Nós temos uma interpretação que os vendedores venceram essa briga, tá? E temos a interpretação de um final de um movimento aqui, porque ele está numa região de compra, tá? Nós estamos em uma tendência também macro de queda, né? O secundário, né, nessa moeda aqui, o ETHUSD, o movimento secundário está de queda e o terciário também está de queda, tá, pessoal? Então que fique bem claro isso, tá? Diferente do primeiro cenário, tá? Aqui nós temos três, né? As três movimentações estão de queda, ok? Ó, não é um candle confiável para a gente poder fazer uma continuidade, tá? O gráfico fez um gap reverso, né? O gap reverso que eu falo é quando, ao invés dele fazer um gap para baixo, ele faz um gap contrário, tá?
Ó, outro gap aqui, pessoal, tá vendo? Esses pavis aqui, tá? Provavelmente estão interferindo nessa movimentação. Então a gente já viu assim, 2 minutos, né, de movimentação do gráfico aqui. Tava promissor, agora deixou de ser promissor. Então o que eu vou fazer? Vou voltar para cá, tá? Para a gente poder analisar melhor aqui e vou abrir um outro par de moedas, tá? Ó, vamos para Audicad agora, tá? Ó, tá vendo? Fez um gap reverso aqui, certo? Por causa da tendência macro. E acabou quase, né, que perdendo a briga aqui para os vendedores, né, que tentaram descer a partir daqui e não querem deixar o movimento comprador passar daqui. Né? Aqui é uma resistência. Temos outra resistência aqui. Tá? Qual é a melhor resistência? Essa ou essa? Essa daqui. Ok? Ó, o ETH é melhor ficar de fora, tá vendo? Não está fazendo mais movimentos lógicos, ó. Ontem eu estava conversando com o Carlos, né? Eu expliquei para ele sobre esse cenário aqui, ó. Quando ele vê esse cenário assim, ó, é para ele poder abrir um outro par de moedas, tá? Olha lá, ó. Não dá, né? Bom, aqui, deixa eu ver agora no Audicad com mais tranquilidade. Certo, já viu o que está acontecendo. Tá? Ó, aqui teve uma correção, né? Uma perca de briga aqui. Movimento comprador ganhou, né, o espaço agora para poder chegar a essa extremidade. Observo aqui claramente que o alvo dele é essa região, certo? Olha lá, ó. Olha lá, os vendedores agora ganhando movimento, tá? Então aqui, ó, após essa correção, né, os vendedores perderam a briga, só que agora o comprador perdeu a briga, tá? Ó, esse candle aqui pode ser uma consolidação, certo? Porque ele está numa região de suporte, ou pode ser uma ignição. Essa aqui é uma região de compra, com bipolaridade aqui no fundo, ó. Bom, o que nós vamos fazer aqui nessa região? Nós vamos comprar, tá, pessoal? Ó, ele está recolhendo, vamos vender, tá? Ou seja, quando ele recolhe, ainda falta espaço para ele poder alcançar essa área, tá? De bipolaridade, que é uma região, uma baita região de compra. Né? Então, eu acredito ainda que ele venha buscar um pouco mais. Só que, porém, já tocou aqui.
dependendo da força dos compradores, ele pode reverter de uma vez aqui, a gente tomar um loss, tá? Por isso eu vou abrir de novo. Se isso acontecer, a gente já está sabendo o que que é, tá? Se ele preenchesse, se ele alcançasse essa área, tudo bem. Eu estava no meu direito de comprar. Mas como ele não alcançou, eu inverto o meu direito. O meu direito é vender, tá? Olha aí. Então a gente bateu a meta, tá, pessoal? Ó, então vou fechar aqui os dois pares de moeda, ok? Ó, uma entrada no Euro USD e a outra no ETH USD, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui o Point of Fix. Vamos lá. Ó, aqui é muito simples, tá? Você compreendeu, ó. Você consegue observar esse movimento de queda aqui? A movimentação saudável do gráfico, ó, tá vendo? Porém, né, aqui, ó, ele já acontece já uma FPE aqui, certo? Vou escrever aqui, ó, FPE. Para quem já acompanha o nosso canal, já sabe o que é FPE, certo? E aí ele volta de novo. Porém, né, na hora que ele volta e cumpre de novo a movimentação dele, ó, ele respeita essa região de LTB superior. Ó. Beleza, e aí ele continua novamente o ciclo que ele estava fazendo lá atrás, tá? E aqui acontece outra FPE, ok? Beleza. Quando acontece essa outra FPE aqui, essa região aqui se torna uma região incrivelmente forte, tá, pessoal? Essa aqui, ó. Toda essa região aqui, ó. Ó, uma região de suporte, tá? Ó, aqui ela era resistência, né? E aqui ela é um suporte. Isso torna a nossa região, né, uma região de bipolaridade. Okay? Então, mesmo que você esteja, né, num movimento macro de queda, okay? Um canal macro de queda, você entrar numa região de bipolaridade, se você entrar no momento correto nessa região de bipolaridade, fazendo a leitura dos candles, né, você consegue ter êxito, ok? Mesmo sendo contra a tendência, que nem aqui a gente estava operando, tá? Operando contra a macro, né? Contra a tendência macro primária e contra a tendência terciária, tá? É a micro, né? A terciária é micro. Ok? Então, né, tinha duas forças contra a nossa operação. Mas, porém, né, a região de bipolaridade, como eu disse para vocês, né, vocês viram fazendo a entrada já em região de bipolaridade contra a tendência, né? Então, fazendo uma boa análise, conciliando as FPE, né,
você consegue uma matemática para você poder ter mais precisão e assertividade nas regiões de bipolaridade, ok? Então essa foi a nossa primeira entrada, tá, pessoal? Euro-USD. Ó, agora nós temos aqui outra entrada no ETH-USD. Essa região aqui não seria uma região interessante de fazer operação. Por quê? Porque, olha só, quero só mostrar esse cenário aqui para você. Ó. Olha esse cenário. Muitos conflitos. Olha aí, ao mesmo tempo que desce, já sobe. Desce, não consegue, né, criar uma tendência válida, né? Mas mostra pra gente que está trabalhando dentro de um canal. Ok? Mas é loucura, né? Você fazer operação com um gráfico desse jeito, né? Então esse gráfico aqui, ó, ele não estava apropriado, tá? Então por isso a gente abriu outros pares de moeda, começou a analisar, voltou de novo para o EURUSD para ver também, né? Enfim, não estava legal. Então quando é assim, né? Lembra que eu falo para vocês, né? O gráfico que cerca você, você que tem que cercar o gráfico, né? E às vezes, né? Eu estou mudando de par de moeda porque aquele momento ali não está propício, eu vou aumentar minha assertividade abrindo um outro par de moeda. Porém, quando eu vi esse desfecho aqui, ó, eu compreendi o ideal seria mudar de gráfico, tá? Quando eu vi todo esse contexto aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você o que eu vi aqui, ó. Esse candle verde, tá? E esses dois candles aqui, ó. OK? Esses três candles. Então esse contexto de três candles, tá? Eles me mostraram confiança para poder entrar nessa região de vendas, vendendo, na verdade. Tá? Porém, né, lá no passado, ó, se você olhar aqui, ele tem uma região de bipolaridade. A tendência macro estava de queda. A região de bipolaridade, né, estava aqui, para a gente poder fazer uma operação de compra. Então, mapeando a região de bipolaridade, pessoal, olha aqui, só para você entender o que eu estava enxergando, tá? Ó, ela vinha lá de trás, tá? E o gráfico, ele não entra com tudo aqui, ele deixa de entrar nessa área de compra. Deixa eu escrever aqui, ó, região de compra. Ok? Então ele vem, faz uma esticada, entra lá dentro e depois ele recolhe. Então ele, né? Agora, se ele terminasse assim, ó, se esse candle aqui, ó, eu vou mostrar para você, ele terminasse dessa maneira aqui, valeria muito a pena, tá? A gente poder fazer uma compra, tá? Então repare, né? Ó, repara. Aqui é a região de bipolaridade, ó. Ele recolhe, aí falta espaço para preencher e falta espaço para invadir, tá? E outro detalhe também estava de olho nessa região aqui, nessa figura gráfica. A partir daqui eu entendi que ele quebrou estrutura. Esse candle aqui, ó, esse candle, ele dá uma QDE, tá? Ó, acontece uma QDE, ou seja, uma quebra de estrutura. Por isso a importância, tá? De você, olha aqui, ó, uma FPE aqui, tá? Então ele faz a FPE, depois a QDE e a gente acompanha. Por isso é importante você estudar,
quebras de estrutura e FPEs, tá? Falhas de penetração de estrutura. Ok? Então, aqui nós temos o suporte. E aí a gente pega e só ajuda ele a continuar, tá? Entendeu a lógica? A gente pegou e aproveitou o momento, ó. Não estava configurado ainda. Por isso que a gente saiu fora. E depois que configurou, a gente entrou, tá? Olha só. Aí ele faz outro candle, né? Ele invade a região, tá? De bipolaridade, ó. Preste atenção agora para no futuro você não perder, tá? Essa visão, tá? Ó. Olha aqui, é uma região de bipolaridade, certo? Com várias fases, ó. Ele adentra lá dentro, faz um candle de exaustão e depois reverte, tá? Ó. Depois reverte. Depois ele tenta de novo, perde a briga. Acabou. Entendeu? Então, era esse candle que eu esperava que acontecesse aqui. Porém, não aconteceu. Então, por isso que eu entrei continuando. Mas se ele aparecesse aqui já invadindo tudo e buscando o máximo, eu entraria comprado. Né? Você viu que a matemática ela é exata, pessoal. Olha aí. Ó. Quem entrou comprado aqui vendo esse candle, saiu vitorioso. Tá? Mesmo acontecendo a QDE, a FPE. Por quê? O movimento, né, ele já saiu de uma extremidade, né? Então ele está exausto já. Você percebe que esse canal aqui ele está exausto também por causa desses conflitos. Tá? Ontem eu estava conversando com o Carlos, né? E estava explicando para ele, ó, Carlos, quando você vê aí o cenário, né? Mais ou menos parecido com esse, e apontei 2 lá para ele, você cai fora, cara. Não, né? Não fica insistindo naquilo não, muda de par de moeda, porque você não sabe o que vai acontecer. A menos, né, entendeu, Carlos? Que você veja um cenário como esse, tá? Você está vendo aqui almejando uma bipolaridade, né, para você fazer uma compra, e aí o movimento ele tá chegando lá, e aí já aconteceu a FPE, a QDE, e aí, beleza, aí você pode continuar, né? Se o movimento não chegou ainda a preencher a região, tá? Que nem aqui eu só entrei porque ele não preencheu até aqui. Se ele tivesse preenchido, poderia pintar uma compra aqui também, ó. Nesse corpo aqui, ó. Então faltou espaço, tá? Assim também com, né, nessas áreas aqui também, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal, do vídeo. Antes de finalizar aqui, eu gostaria de pedir desculpas, né, pelos barulhos, que às vezes atrapalham, mas o mais importante é você aprender com a gente, né? A absorver as informações para que você possa se tornar um trader cada vez melhor. Então eu vou ficando por aqui, tá? Meta batida e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.